na sua própria vista. A gente vai começar com. Eu acho que alguém tinha dúvidas sobre o texto 6 do encontro passado. É, Então eu vou começar com as dúvidas antes de da gente seguir. Acho que era a Dália que tinha dúvida, né, Dália? Vai lá. Não, na verdade, assim, eu teria de olhar o texto. Uhum. Só um pouquinho, eu fiquei com várias dúvidas, na verdade. Espera um Uhum. pouquinho só, deixa eu ler. Pá. Olha, tanta coisa, né? Uhum. Texto sétimo? Não, não foi texto Eu acho que é o sete. Não, 6 não, que tu são seis, teve. seis, É o seis, 6. seis. É o seis. Hum, Tá, tá, já estou chegando nele. Peraí. Uhum. Aqui. Cheguei, peraí. É. Dali, enquanto tu vai chegando, eu vou trazendo Deixa eu outras ver. coisas que pode ser que uma Isso. coisa junto da outra, né? Tá certo. Então vejam, uma das coisas que vocês vão ver na prática quando vocês sentam na meditação, especialmente quando vocês vão fazer o foco aberto, que é a meditação não dual, sem referência fixa em lugar algum, vocês vão se dar conta que há como substratos de identificação. Esses substratos eles são como um tecido ou como um véu, onde você, ao se posicionar na vida, mantém a operatividade deles a partir do momento que você sustenta a ideia de uma ideia específica sobre você mesma, sobre você mesmo, que necessariamente traz um clima ou uma névoa ou uma camada, talvez camada seja uma boa palavra, no mundo. Então, quando você se levanta, automaticamente, sem observar quem está se levantando, você já está possuído. Você já está possuída por uma autorreferência específica ou por um apego específico a uma determinada forma que cria necessariamente a respectiva camada no mundo. Então, algumas pessoas são esperançosas, elas adoram ter esperança, elas adoram fazer pelos outros. O único problema delas é quando as pessoas às quais elas dirigiram as suas melhores intenções são ingratas ou não correspondem. E aí, subitamente, essas pessoas tão amorosas se revelam pequenos ditadores, pequenas ditadoras, pessoas, né, críticas, ou simplesmente elas se dão conta de que eu venho sustentando essa relação sozinha, eu venho sustentando isso tudo sozinho, e elas se tornam amargas, ressentidas, feridas, né, sem perceber que antes a realidade não precisava ser esperançosa. Ser esperançosa é como também ser uma criança, na expectativa de fazer tudo certinho para mamãe ver, ou de se encher da energia positiva porque mamãe não consegue se encher de energia positiva. Ou se encher de energia, de alegria, ou de cuidado, e de eu faço isso por você, eu faço isso por aquilo mais, porque alguém não está podendo fazer. Então, para sair, para impedir o contato com a crise,
com a negatividade ou com a simples insuficiência da relação, alguns bons meninos e boas meninas enchem a relação com esperança. E logo isso se transforma num grande inferno, numa grande decepção, numa grande tragédia, em alguns casos, né? Então, se a gente entende a importância dessa prática, né, das práticas não duais, você se dá conta disso. Você se dá conta que você está o tempo inteiro jogando spray na vida, pintando a vida. E esse spray, ele pode estar tudo bem agora, porque aparentemente você está conseguindo manter essa energia ativa e as coisas estão aparentemente bem, desde que você esteja esforçadamente, ainda que não explicitamente, mantendo-se como sendo aquele ou aquela que sustenta, né? E aí vocês vejam, a gente tem os três reinos superiores, né, do budismo, que é os deuses, a estima está em dia, os semideuses, a força e a competitividade estão em dia, e os humanos, o apego está em dia, né? Então o spray está funcionando bem. O que está oculto nessas três referências é que você não consegue manter a energia nem do apego, nem do senso de vitória, nem do senso de guerra, de, de comparação, eu vou conseguir, de tensão, nem o senso da estima o tempo inteiro. E você se defronta com a impermanência, né? Que mostra que você estava sustentando, você estava em sustentação. E aí a casa cai, né? A casa cai porque você se defronta com eu não sou esse mais que consegue sustentar as coisas dessa forma. Eu não sou essa que consegue sustentar a relação, a perspectiva da vida dessa maneira específica, artificial, construída, baseada em um tipo de experiência, né? Por quê? Porque a vida não é um tipo de experiência. A vida é alegria e tristeza e outras coisas. A vida não é só juventude, nem é só velhice. Ser velho não significa ser fraco. Ser jovem não significa ser tolo, né? E por aí vai. Então, na medida que você pratica essa nossa tradição, vai ficando mais claro que há uma grande falsificação na experiência. A forma como o eu está acostumado a surgir implicitamente caracteriza o próprio sofrimento desse eu. Seja ele pago à vista ou parcelado, mas vai ser pago, né? O pagamento pago à vista é o pagamento dos três reinos inferiores, onde simplesmente porque eu me agarro a algo que não é necessariamente mais energético, a gente pode dizer assim, ou mais meritório, a gente pode dizer assim, ou talvez mais dê um senso maior de virtude, a gente pode dizer assim, embora acho que nenhuma dessas coisas se caracteriza bem. O fato é, nesses três lugares, o apego a uma experiência específica leva a um sofrimento muito mais imediato, muito mais rápido. Você paga à vista, você não está pagando em boleto.
Eu tô pagando à vista. Se você se agarra ao torpor, ao impulso, o sofrimento é pago à vista. É o reino dos animais. Você fica à mercê, você fica refém. Se você é um bicho que precisa necessariamente de apego, que precisa necessariamente de comida, precisa necessariamente de bebida, sem nenhum tipo de filtro. Você está preso à relação corporal, né? Isso não te permite ver como o mundo é amplo, como existem outras experiências, porque você está preso na sua caixa. E os animais você consegue seduzi-los a partir do que eles têm atração. Como se diz no provérbio, o peixe morre pela boca. Ele não olha e pensa, isso não é uma minhoca. Ele não vê a isca, né? E aí ele é agarrado. E assim somos nós quando as questões que nos conectam com o reino dos animais não estão pacificadas. A gente está o tempo inteiro se envolvendo em relações baseado em padrões de carência, padrões de apego, que não nos levam a lugares interessantes. Tô mexendo um pouco sombrio com essa coisa, meu Deus, que é isso? É, E depois a gente tem o Reino dos Fantasmas Famintos, que é a experiência pura e crua de você se dar conta de que o apego não foi suficiente, a comparação não foi suficiente, a estima não foi suficiente, o torpor não foi suficiente, e agora você tem muita aspiração, muita vontade, mas você não se realiza. Você tem muitas ideias, mas você não faz. Você tem muita vontade, mas não consegue efetivar. Você tem como se diz na música, suas ideias não correspondem aos fatos, né? Você oscila em relação aos mesmos temas, sem resolvê-los, sem dar um passo na direção da felicidade, porque de alguma maneira você está preso a uma outra ideia, a um outro tempo, a uma outra visão, e você não consegue efetivar a saída do que realmente vai te ajudar. Então, é uma dimensão onde há o auto-boicote, onde há a procrastinação, onde há a ilusão, a miragem o tempo inteiro. A cada vez mais para mim é muito importante que cada um de nós veja como podemos nos tornar fantasmas famintos das nossas relações com os pais, sendo assombrados pelo que foi, pelo que não foi, pelo que sem deixar que isso se transforme, né? E por fim, a gente tem o reino dos infernos, onde a experiência também é muito direta, porque a raiva que você lançou contra si mesma, contra o mundo, contra os seres, ela se faz presente como alguém que está gritando de volta, como uma rede de desprezo que pode ser congelante, como uma rede de raiva que pode ser dilacerante. Então, esse é o ciclo dos infernos, onde é muito fácil, quanto mais raiva você tem, mais motivos você tem para ter raiva. É muito rápido. Quanto mais pânico você carrega, mais em pânico você entra, né? É muito comovente essa experiência onde eu não tenho nenhum tipo de
desidentificação de algo que é tão duro. E eu vou apenas me inflamando, me inflamando, me inflamando, seja pelo meu desprezo, seja pelo meu ódio, né? E então eu recebo de volta essa lâmina e não saio desse ciclo. Então, nessas três experiências, o sofrimento é muito rápido, né? Se você pega um coelhinho, diz que coelhinho lindo, eu vou salvar ele, ele ia ser morto, ele ia virar churrasco. Eu vou colocar ele na floresta. Muito bom. O coelhinho não dura 5 minutos. Alguém pega ele. Algum animal pega ele. Então isso é a vida, né? O torpor, ficar refém do instinto, te leva ao sofrimento. Ficar refém do apego leva à mesquinharia, à melancolia, ao boicote, à despotencialização. E ficar refém da raiva te leva a um ciclo sem fim de agressão e desprezo. É... E é claro, isso tudo podem ser sprays. Você pode sempre ter esse spray. O spray da despotencialização, o spray do entorpecimento, do apego ao impulso. É rápido. A intoxicação se dá muito rápido. Alguns de nós têm muitas predisposições às intoxicações dos outros. Então, se o outro está intoxicado, eu também vou estar. Por apego, por amor, eu adoeço muito rápido. Então, os três reinos anteriores parecem muito animados. Talvez seja essa a melhor expressão. Os deuses, os humanos e os semideuses, eles parecem, sabem o que estão fazendo. Nesses três de baixo você fica, isso não vai dar certo. Ou melhor, nos de cima você fica, isso não vai dar certo. Porque eles é o personagem oculto que o coro grego, por exemplo, traz sempre e revela as coisas que estão ocultas na peça. Diz, olha, Édipo não está vendo o que está acontecendo, né? Então a gente consegue ter essa distância um pouco, né? E ver, uau, nos três de baixo a identificação é tão grande com o sofrimento que a pessoa ela vai tropeçando em si mesma. Esses seres eles estão tropeçando em si mesmos. As ações deles afundam mais ainda. Então, o que está em questão aqui para gente é, perceba, né? Você, para curar isso, não há outra maneira que não seja observar o eu. Porque se houver eu, ou melhor, se houver apego ao eu, e o eu se forma a partir das várias diferentes experiências que você teve com mamãe, com papai, com a comunidade, com a escola, etc. Com as famílias, com que você agarrou em outras vidas e nessa vida, ou de quem você agarrou o quê, né? Quanto mais você se dá conta disso, de que o eu, o apego ao eu é o apego a uma série de elementos que necessariamente vão maquiar ou produzir uma camada sobre a realidade, aí você começa a entender o perigo. É perigoso acreditar em si. É perigoso acreditar na sua comparatividade, na sua comparação, no seu orgulho. É perigoso acreditar na sua certeza. É perigoso acreditar no seu apego. É perigoso acreditar na sua despotencialização, no seu descrédito. É perigoso acreditar no seu impulso. É perigoso acreditar no seu ódio.
O professor de James dizia: eu não confio em ninguém, eu não confio em mim, eu sou o mentiroso número um. É uma forma muito humilde de dizer: é, você tome cuidado. Se você não tomar cuidado, você se torna uma máquina de criar sofrimento para si, criar sofrimento para o outro. Né? Então, isso tudo por quê? Porque quando você senta na prática, é desconfortável, não tem o foco. Né? E aqui eu estou falando especialmente para a prática do Mahamudra, para a prática do Dzogchen, tá? Não é na prática de Shamatha, não é da prática de cuidar das partes internas, como a gente falou antes. É a prática de solte. É desconfortável soltar. No começo, você vai descobrindo que soltar parece loucura. Depois você vai descobrindo, na verdade, eu venho estando louco por não soltar. Eu venho estando na loucura, na tensão, por estar carregando, constituindo, ah, bloco por bloco da experiência, a partir de autorreferências. Eu não venho estando nua com a realidade. Eu não venho simplesmente deixando que a vida se revele para mim. Eu venho me entrincheirando em histórias cujo sofrimento está sendo evidente ou está por chegar. Então é isso, bom dia. Agora, Dália, já tens aí Não, e é justamente esse pedaço aqui. É quando ele fala sobre o karma, né? E Aham, aqui ele fala assim: o que vamos fazer com a nossa fragmentação, né? aham, Então, o que vamos fazer com o eu que não se assume como parte do campo de impermanência, né? E isso. sim posiciona-se como observador e participante. Então, assim, porque fica assim: você acabou de falar eu não posso confiar em mim, né? Mas a gente Aham, sempre é, levanta da cama, né, é, com uma intenção, entendeu? A gente se move na vida com uma aham, intenção a partir de algo que a gente pensa que uhum, é a minha verdade. isso, Eu, é o meu desejo. isso, Então, assim, eu estou pensando, se eu fujo disso, o que que acontece? isso. Entendeu? É, Aham, fica, eu não, eu, se eu fujo das minhas referências, o que que acontece? exato. Essa é uma boa pergunta, porque o objetivo disso que a gente está fazendo aqui, basicamente, o objetivo primeiro disso é, é perguntar. Me diga você o que vem acontecendo. Quer dizer, analise por sua própria conta. Aqui, essa pergunta é muito importante que tu está fazendo, porque a gente não está diante de um dogma. Só você pode dar a medida da sua verdade. Só você pode perceber, Jesus, vírgula, eu venho me agarrando a essa ideia. Eu venho me agarrando a esse personagem, porque eu não quero entrar em contato com essa dor, por exemplo. Ou eu venho me agarrando a uma despotencialização. Eu venho me agarrando porque assim eu não consigo entrar em contato com a. Eu preciso ter segurança na vida, sendo raivoso, sendo carente, sendo crítico, sendo despotencializado. Que duro,
que ofereça isso para a vida. Então, não tem como a gente. No começo eu não gostava muito desse de James, porque ele diz: você precisa ver pela sua própria conta, você precisa ver pela sua própria conta. O Dharma não é uma receita, embora tenha muitas receitas no Dharma. Mas o que ele está dizendo é muito mais, eu acho que é muito mais importante que é: não morra pela boca. Não morra pela fantasia do que você é. Investigue e veja onde é que tá havendo o gancho. Onde é que você está se enganchando? Experimente. A partir do momento que você percebe se isso é positivo ou negativo, se vale a pena viver enganchando-se, por quanto tempo você vai conseguir fazer isso, quais as consequências disso, como vai ser, como eu gosto de dizer, escolha uma verdade que vai ser útil aos seus 95 anos, se a gente chegar lá, né? Escolha um corpo leve, escolha uma vida leve, escolha uma vida plena, que não significa uma vida enganchada, né? Mas, isso é um conselho. O melhor seria examinar por si mesma, por si mesmo, onde você se engancha e se perguntar se este padrão de ganchos vem sendo uma corrente ou uma liberação. Você está se prendendo ou está fluindo? Uhum. E dessa maneira, os castelos, os quadros referenciais, as armaduras, os reinos se desmontam. Porque você se dá conta de que eu não sou uma coisa, a vida não é uma coisa. Então, esse é o caminho contemplativo, sem falar da meditação. A- Se você. Há duas formas carinhosas de seguir o processo. Uma delas é sentar e meditar, depois que a visão tá clara, que é isso que a gente tá conversando aqui. Opa, é verdade. Eu vou sentar, vou examinar. Então eu vou começar a descobrir uma vida na abertura e não na loucura do apego, não na ficção, não no faz de conta, não no esforço. É muito esforçado. A vida do apego é uma vida muito cansativa, porque você tá o tempo inteiro sustentando um personagem interno, lutando contra o mundo que não concorda contigo, ou quem concorda contigo, e aí você logo se torna um guerreiro ou uma guerreira. E você se dá conta disso e simplesmente, uau, isso não é uma boa vida, né? Eu não estou me dando o melhor, nem estou dando o melhor para o mundo, porque eu não estou no meu potencial aberto. Eu estou no meu, no meu mundo. Eu estou na minha história, né? E ela sempre está eu estou tendo sempre que protegê-la dos outros ou do tempo, porque ela é minha história, né? E então a prática é um bom caminho, é um bom amigo, uma boa amiga. O Dharma, que é o que a gente está conversando, a visão é um bom caminho. E para quem tem conexão, o Tantra, onde você vai dizer Dakini, Mashik Labdron, eu não consigo sozinha. Me dê os seus raios de luz para que eu solte o meu apego e eu vou cantar para você. Om Namah Shivaya. Por aí vai. Então, essa é uma opção. Então, o budismo ele vai, de acordo com as possibilidades, ele vai mostrando o que é necessário, né? O que é que você precisa, qual é o remédio. O Mahamudra Dzogchen é isso que a gente está falando aqui. Examine, examine, sente, examine, né? E para fazer propaganda dos livros, isso é o que está presente, principalmente no Suave Simplicidade.
né? Onde os yogis estão o tempo inteiro apontando, tipo, veja, 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 veja. E, Mas, e é isso. Então a gente tem tem esses amigos, né? A contemplação, a prática e os seres de sabedoria. mas, João, deixa eu te fazer uma pergunta para ver se fica um pouquinho menos confuso para mim. Porque a cada minuto a gente tem de escolher algo. Eu vou Uhum, levantar e vou tomar um café ou não vou levantar e tomar um café? Quer dizer, eu uhum, vou ligar para o fulano para ver o que, que a gente pode fazer. Hoje eu não vou, entendeu? Então, assim, então eu não estou conseguindo. E essas escolhas que a gente faz a gente faz a cada minuto, né? Eu vou pagar minhas contas ou não vou pagar minhas contas, uhum, eu vou desenhar ou não vou desenhar, é a partir de ou uma ideia ou alguma coisa que, um impulso. uhum. Então, assim, se eu não sigo isso, minha vida fica no vazio, eu fico parada no lugar, quer dizer, Não, não eu fica posso muito desenhar, claro. mas, por exemplo, eu posso ligar para um amigo, eu posso tomar um sorvete, eu posso fazer várias coisas. Mas eu faço isso porque eu tenho medo de estar só, eu tenho medo de estar parada, e eu não tenho liberdade, eu tenho que fazer, ou eu posso sentir e eu posso, eu vou meditar, eu vou meditar, ok. Eu tô plena, eu tô aberta, eu tô tudo é disponível, e no meio da grande disponibilidade há muitas experiências. Mas se eu ligo para minha amiga, quando algumas pessoas não gostam de adoecer, por exemplo, tem dificuldade com adoecer. Detesto adoecer, né? Por quê? Porque quando elas adoecem, elas não podem fazer, elas não podem ocupar o vazio com a produtividade. Algumas pessoas não podem, se uma amiga ou alguém não corresponde, ou uma relação afetiva não corresponde, algumas pessoas tremem, porque o meu senso de eu está colado com o apego. Então, isso é a experiência da prisão. O que a gente quer é uma experiência de abertura, onde o eu é uma dança. Agora, agora, e não uma compulsão. Tá mais claro para agora? Sim, acho que sim. Hum. Ontem, por exemplo, eu fiz isso e foi muito bom para mim, porque eu tenho essa coisa da crise do medo, né? E Aham. me deu um insight assim, eu não vou ficar nessa bolha. E Legal. comecei a me mover, entendeu? Me mover Hum. fazendo outra coisa básica na cozinha, tal, sei o quê. Hum. Passou um tempo, eu não sentia mais medo. Olha. Eu me recusei a ficar grudada na bolha do medo, apegada ao medo, Isso. tendo mais medo do medo. E deu Exato. certo, super Que certo, legal. Que entendeu? ótimo. Eu fiquei bem feliz. Maravilha. Muito bom. É um bom exemplo, né? Quando você não agarra o prazeroso, nem o negativo, você está livre para se relacionar com o prazeroso como prazeroso, com o negativo como negativo. Mas não se identificar com isso. Tipo, eu sou isso, eu sou isso, sou aquilo. E a nossa criança, ela quer muito se identificar, simbiotizar com o positivo, para Uhum. se sentir dona, se sentir viva. E aí, eventualmente, ela precisa se identificar com o negativo, porque ela se sente segura. Pelo menos eu tenho alguma coisa. Pelo menos eu sei. Então, esse é um baile. Tá bom. Obrigado, Obrigado, Ju. Dália. Raquel? Mas aqui. Bom, desde a terça-feira, né, Uhum, passada, que você tratou muito da morte, trouxe essa uhum.
questão. Tu também trouxe essa questão da morte na segunda-feira, quando eu te fiz uma pergunta no Uhum, James. E ontem, ouvindo o estudo de Machik Labidron, ela. Eu vou morrer, né? uhum, O seu da morte, demônio da morte, eu não sei como é que ela fala, né? E aí, eu fiquei. E aí, desde que você tinha me dado a resposta, na terça-feira, né? Desde a terça-feira eu vinha pensando nesse tema da morte e ele se tornou mais forte ontem. E uhum, aí, a minha sensação que veio é que duas coisas, assim, do tipo, que o que as professoras e professores estão todo o tempo colocando, né? Budas, Dakins, né? Assim, que eles estão todo o tempo falando da morte, morte, ó, vem a morte. E aí a minha sensação é que deve ser a experiência mais aterrorizante e uhum, aterradora que se tem notícia. E aí por isso uhum, que eles ficam a morte, a morte, a morte, a morte, né? E a outra coisa também que me veio é que, assim, do tipo, poxa, mas é sério que você vai passar por essa vida e você não vai levar nada? Porque tu não vai levar teus títulos, tu não vai levar tua casa, tu não vai levar nada. Quer dizer, tu não vai uhum, levar nenhuma mente mais lúcida, é isso mesmo? Deixa eu ver se tá certo aqui, tu não vai levar nada. uhum, E aí eu queria saber de tu isso, assim, desse lugar. O que é que sobre esse lugar da morte? É, sei, é porque ontem ouvindo a Jorge Martin foi tão poderoso para mim, sabe? Foi uhum, tão forte. E aí, o que é que para tu é isso, né? É essa experiência aterradora que eles falam. Por que que eles falam tanto nisso? Por que que isso é um tema tão presente em todo o budismo? uhum, A morte o tempo todo como essa experiência final, mas não é uma experiência, e a gente sabe que não é uma experiência final, né? Que a gente vai uhum, para um outro bardo, uma outra experiência, mas tipo, então, se não é a experiência final, se é da ordem da impermanência, por que que as professoras, os professores, por que que tá todo mundo, tipo, a morte, a morte, a morte, a morte? uhum. É uma pergunta boa também, né? Pra gente olhar assim, pergunta importante, porque o apego ao eu, a um senso de verdade sobre quem você é, ele usa o corpo como âncora. E aí passa a haver uma série de debates internos e externos sobre isso, porque eu não quero envelhecer, eu não quero adoecer, eu não quero perder, eu não quero ser visto assim, eu não quero ser visto assada. Ou eu nem me importo, eu quero mesmo, eu não ligo, né? São duas experiências fixas, né? Mas o fato é que quando você introduz a ideia da morte, você está dizendo, olha, o veículo ou essa identificação, ela não é suficiente. A tua maior identificação sobre tu, sobre ti mesma, não é suficiente. Porque este corpo, ele é oscilante, ele é movente, ele não continua o mesmo. Em algum momento, as energias que o constituem, fogo, água, terra e ar, vão se dissolver. E ele vai ficar fraquinho e fraquinho. O teu senso de agência vai diminuir, o teu senso de realização, de poder realizar coisas vai diminuir. Então, será que o apego, a identificação a um sujeito é a melhor referência para essa vida? Ser o fazedor é a melhor referência, né? Então, o objetivo é de trazer o elemento morte é simplesmente mostrar para a pessoa que
E isso só os humanos podem fazer, infelizmente. É mostrar para a pessoa que ela tem como fazer outras perguntas sobre o ser, sobre o que é a mente. Ela pode ir para um lugar diferente quando ela realmente descobre: eu venho fugindo da morte, eu venho falsificando a experiência de mim, eu venho fingindo que as coisas não vêm mudando, eu venho mantendo as mesmas histórias sobre mim, eu venho culpando as mesmas pessoas, eu venho me culpando, eu venho me tratando da mesma forma. Isso deviam me internar, deviam chamar a polícia para me prender. Eu sou uma pessoa perigosa. Ó, você tome cuidado comigo. Eu sou vítima de mim. Eu sou agressor de mim. Eu vou para a polícia agora, eu vou me entregar. Por quê? Porque o corpo vem mudando. As coisas vêm mudando. Os bebês cresceram, os pelos caíram, embranqueceram. Você pode valorizar que você não engordou, mas isso não significa que outras coisas não tenham acontecido. Você pode valorizar que você engordou, mas também isso não significa, né? Tantas coisas mudaram. E você ainda quer uma história fechada sobre si mesma. Interessante. Que poderoso é o ego. Mas ele é tão pequeno comparado com a vida. Então o que a gente quer, o que a gente busca é uma relação mais honesta. A gente busca uma relação mais honesta, mais próxima do que a vida é. A vida não é nem morte apenas, nem nascimento apenas. Ela é transformação. Por isso que os indianos são alucinados por Shiva, né? Shiva é a grande, o avatar da transformação. A gente no budismo tem Guru Padmasambhava, que se manifesta com muitas formas, de acordo com as necessidades. É o nosso maior referência, né? Mas o fato é, eu concordo plenamente contigo. E é curioso ver, esse texto de Machikla Abhidron, ele é do século XIV, salvo engano. Do século Século XIV, XI, 12, 11, ou é, do século XI para aqui, passou algum tempo. Passou o século XI, passou o século XII, passou o século XIII, passou o século XIV, passou o século XV, passou o século XVI, passou o século XVII, passou o século XVIII, passou o século XIX, passou o século XX. Confere? É onde estamos. Não, acho que está no 21. E aquilo permanece vivo. Aquela provocação continua válida. Por quê? Porque o que nos aprisiona é o medo de não ser eu. E é justo isso que causa a nossa ruína. É a nossa fixação, o nosso vício, a nossa compulsão em ser um eu fixo, em ser uma coisa, em querer que o outro seja uma coisa para nós, em querer que o mundo se comporte de uma determinada maneira. Isso é aprisionante e causa sofrimento. Basta ver o que a gente faz com os animais. Para esses seres, o apocalipse chegou.
Chegou. Eles vivem em campos de concentração, vivem em campos de são escravizados, né? São torturados, seus ambientes são destruídos. É muito duro. Mas nós fazemos isso, sempre. Eu tô lendo a história da virilidade dos gregos até passando por. É muito interessante, né? Muito interessante. Como a narrativa dos homens também oprime muito as mulheres. Do tipo, nunca houve um momento de paz, né? Talvez a gente esteja dentro do melhor momento da história. O melhor momento, apesar de tudo, né? Mas é, tudo isso é o jogo do eu, é o apego. E povos oprimem povos, oprimem espécies oprimem espécies. Assim é o baile. Quando você se defronta com isso e decide, eu quero outra coisa, isso é o Buda Sakyamuni saindo do castelo. Ele diz, o que eu tenho não é suficiente. E ele é o nosso avatar, né? O Buda Sakyamuni, o nosso símbolo. Ele se atualiza todas as vezes que você senta para fazer a prática. E é desconfortável. Não é fácil. Não tem quem diga, aí meditar é ótimo. A pessoa pode estar dissociando. É possível, né? Idealizando, inspirando, fazendo coisas ou entrando numa dissociação. Mas as práticas não duais, elas envolvem um nível de desconforto. Mesmo a prática de focar, né? Ou mesmo a prática de olhar para as suas partes e se distanciar delas e perceber, uau, eu venho me vendo a partir de uma perspectiva e não deixando a complexidade da minha vida, não me relacionando com a complexidade de mim. Então tudo isso envolve um nível de trabalho, envolve um nível ah, para que a desidentificação com a sensação, com a percepção, com a memória, com o apego, possa fluir e você possa se ver mais alinhada, mais alinhado com a verdade. E isso vai ajudar, porque é fácil quando a gente vê alguém muito preso, né? E à medida que a pessoa vai ficando cada vez mais presa, o nível de adoecimento mental vai aumentando, o nível de sintomatologia vai aumentando. E a gente se comove e diz, meu Deus, essa pessoa, ela não vê isso. Ou nos filmes, quando a gente vê o enredo, diz, meu Deus, isso não vai dar certo. É fácil ver o apego se construindo. Mas com a gente é mais difícil. Pimenta no cu dos outros é refresco, né? Então, a gente senta, a gente cuida de nós. A gente sai do palácio do eu e entra na prática. Essa é a abordagem do que Siddhartha e vários outros trouxeram. Machik Labdron trouxe e vários outros, né? E outras. Então, é por isso que a gente olha continuamente com a morte. Depois que eu falei com vocês aqui, eu disse, gente, eu ainda estou pensando mais ainda na morte, assim, né? A morte foi muito bom, porque eu confessei aqui que eu penso muito. E, e é isso. E a morte está aí. Muito bem, alguém mais tem alguma dúvida, alguma questão?
Tranquilo, Cal, pra ti, pra todo mundo, o restante aí que tá por aí nos espaços virtuais. Tá dando pra entender? Tá claro? Tá, eu acho que ontem, assim, com o diálogo, né, com a Machique, eu, Uhum, e pela primeira vez, realmente eu parei de uma forma mais honesta para dialogar com esse tema da morte. uhum, A sensação era que eu estava a todo momento, tipo, saindo pela tangente, uhum. não olhando mesmo, assim, nem que fosse por 5 minutos, É, 10 minutos, né? é, Fazendo perguntas, vamos dizer, consideradas, vamos dizer, bobas, idiotas, assim, isso. do tipo, é, mas por que minhas professoras e meus professores estão sempre falando da morte? Por que eles estão sempre falando disso? Se no budismo está sempre falando de impermanência, por que eles estão falando sempre da morte? É. Por quê? O que é que tem aí? Eu acho que eu nunca tinha é, é, parado e, tipo, tirado um pouquinho esse ego muito. Eu sei, e não, fica aqui do lado, assim, vamos fazer perguntas assim. E quando veio assim, uma das coisas que. Tem um padre, eu nem gosto muito dele, mas ele diz uma coisa engraçada que ele diz assim: eu nunca vi caminhão de mudança atrás de morto. Eu gosto dessa frase, que é do tipo, você não leva nada, eu nunca vi caminhão de mudança atrás de morto. E aí eu acho que quando eu disse assim, mas e aí? Assim, tipo, é sério, é isso mesmo, você não vai levar nada, vida após vida, É. vai levar nada mesmo, vai só estar aqui de passeiozinho. Tem É uma só assim, coisa que você leva. Tem uma coisa. tem uns monte de karma. É o karma. É. A gente leva o karma. O karma a gente A leva. gente leva um monte de karma. Pois é, As poxa, é sério. predisposições, né? Os sprays, né? O spray. Você leva o Luiz, spray. Você você leva. leva o spray, até na hora da moto, tacando o spray. Você leva o E spray. Por isso que criar uma nova forma de lidar, e aí vem a importância da prática, né? Que mais uma vez, gente, é muito íntima, né? Só você começa o seu caminho. Se você bota uma criança na igreja, ela pode estar rezando ou não. Ela tá pensando, "Oh, meu Deus, que horas acaba, né? Se você vai fazer a prática porque você quer ser diferente, porque você é um personagem, porque ser budista é sei lá o quê. Isso tudo são invenções, né? A gente tem que entender, a gente vai fazer a prática porque algo nos tocou num lugar muito profundo, que é essa inquietação do Buda. Ele não conseguia dormir enquanto as verdades que eu tenho não são suficientes para apoiar minha família. Não, não é suficiente. Então é esse lugar que a gente descobre, uau, né? Eu preciso, eu preciso investigar. Então tem momentos que a gente se dá conta, né? Do que é a vida, do que é a morte, do que é a prisão do pensamento, de ficar preso no pensamento, de como a gente vem perdendo tanta ternura, tanta amorosidade da vida conosco. Como a gente não vem deixando questões abertas porque está sendo indulgente demais. Não há uma regra. Você vai construir o seu método, o seu processo. A prática é a mesma. Mas como você vai se relacionar com a prática? Como você vai construir o seu caminho? Isso é com você, né? É você que sabe onde as coisas se apertam. Então eu preciso descobrir. Eu venho me podando demais, eu venho me podando de menos, né? Então esse é o acesso ao caminho. A gente vai ter Márcia, depois a gente acaba, tá? Pode falar, Márcia.
Obrigada, João. Então, vou ser bem prática, assim, dentro do que exatamente você trouxe. Eu me vejo, há um tempo para cá, presa dentro de uma crise de ansiedade, assim, Uhum, e tal, e uma coisa que tinha melhorado, depois piorou, está tomando uma grandiosidade. E eu tenho tido muita dificuldade de conseguir sair dessa uhum, identificação, né, para poder ir para a prática de abertura, compreende? uhum, Difícil, sabe? uhum, Difícil. Porque uhum, é como se fosse uma identificação total, total, que vai uhum, consumindo. uhum. Isso. Boa, boa. Isso, tu pode perguntar aqui, quem mais se sente como o Márcio já se sentiu? Levanta a mão, por favor. Então a gente se sente Eu assim, também me sinto. a gente tem esse fluxo. Quando a crise está muito forte, é difícil acreditar que ela vai passar, né? Então, às vezes eu preciso de um banho gelado no mar. Às vezes eu preciso pedir para alguém ficar comigo. Às vezes eu preciso me abrir de uma maneira nova que eu nunca me abri antes, né? Uma vez uma pessoa me falou das crises dela e é uma pessoa que conhecia muita gente. Eu perguntei, mas ninguém sabe disso. Mas alguém sabe disso? Ela disse, não, só você. E eu acho aquilo muito curioso. E eu perguntei para ela por quê. E ela me disse, eu não quero preocupar as pessoas. Aquilo me marcou. Por quê? Como eu não quero preocupar as pessoas, né? Eu tenho uma ideia de mim que não é o que outras partes de mim precisam. E uma das coisas que eu já vi também sobre a ansiedade é que geralmente uma parte faz muitas outras coisas e não dá conta dela até que ela surge como crise. Então isso é muito comum, né? Porque ao estar cuidando de muitas outras coisas e não nomeando o que minha parte ansiosa precisa, ela não tem alternativa, ela tem que vir com tudo em algum momento, porque ela está dizendo, quem está no chefe, a parte que está liderando aqui o movimento, não está me vendo, então, rebelião já. Agora é explosão total. Ninguém segura a gente. E assim, às vezes é tristeza, às vezes é ansiedade, várias outras coisas. Então, é curioso isso, porque a crise, ela é apenas o sinal, muitas vezes, tá? Muitas vezes, de que eu preciso perguntar como eu vou realmente estar mais conectada com partes ansiosas que sentem e que o spray que eu venho usando não dá conta delas. Porque esse caso dessa pessoa que me disse, eu não conto para as pessoas, eu não quero preocupá-las. E eu brinquei com ela e disse, ah, você é uma boa menina para os outros. Você cuida bem dos outros. Não de você. Não, não de você. Então, mas é claro, isso é uma parte dela que aprendeu a segurar muito a emoção e não pôde expressar essa emoção. Não pôde ser a que expressa, né? Precisava ser a forte, não podia ser a que expressa. Então, no momento da crise, isso ajuda dizer, eu só estou diante de uma reformulação, de um resgate da ansiedade que sempre esteve presente e que precisa vir à consciência. Eu preciso assumir a partir de agora um cuidado maior com essas partes ansiosas, nomeá-las. A gente tem muita dificuldade com elas porque o que elas sentem é irracional, é inconsciente, não tem lógica muitas vezes, mas não significa que elas não nem existam, nem não sintam. Elas existem e são e necessitam ser escutadas, né? E também, às vezes, um banho de mar ajuda, às vezes
chamar alguém para chorar junto ajuda. Você dar esse passo, né, na direção da escuta, construir esse canal, às vezes rezar e dizer eu entrego, né, ajuda, mas o ponto fundamental é o não negá-la mais. Eu acho que esse é o ponto mais importante para todas as crises de ansiedade. É ter um cuidado, muito amoroso com aquilo em nós que está precisando de atenção, ainda que não saiba falar propriamente, que precisa de atenção. Eu estou me lembrando quando você falou num outro estudo em algum termo como autoridade afetiva, não foi uma coisa Isso, assim? Como isso. é que seria esse diálogo? Porque às vezes eu fico buscando assim uma palavra que ilumine, Aham, sabe como é? aham, E eu já aham, percebi que isso acontece, né? aham. Como se essa parte que sofre, ela só precisa disso, mais nada. É, E tem o reconhecimento também, né, João? Porque muitas vezes a gente está no trânsito, a gente não é. identifica essa necessidade. Eu acho que esse é o ponto mais cruel Uhum, da, da existência, né? De você não identificar, ou seja, uhum, por desconhecimento, ou seja, por, sei lá, por não, uhum, não a gente sucumbe a esse ego, a gente sucumbe, a gente fica completamente uhum. sem, não sei nem descrever, sem senso crítico, a gente não consegue se distanciar da coisa, Exato, muitas vezes. exatamente, exatamente. É difícil porque é isso que o professor de James falava, né? Eu sou o mentiroso número um. Ele era um Rinpoche, ele era um mestre renascido. Geralmente essas pessoas não falam isso. Elas dizem que elas são descendentes do grande guru. Mas o que ele estava querendo dizer era, na verdade, que, olha, é fácil mentir para si mesmo. É, É fácil conter. A gente precisa se dar conta disso, né? A autoridade afetiva é a mãe conectada que diz: eu tô aqui, eu tô com você, eu não renego nenhum aspecto seu, eu sou o puro diálogo, né, contigo. É esse lugar, né, que é uma presentificação hábil do amor. Porque quando mamãe não queria que você desse trabalho, algumas coisas vão para a superfície, outras coisas vão para os bastidores. Quando não era possível se expressar para mamãe, porque ela ia ficar sem saber o que fazer ou mais irada, algumas coisas vão para a superfície, algumas coisas vão para os bastidores. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos seres de sabedoria, no caso da prática, né, tântrica, da prática mágica, você reza e diz Guru, ou Dakini, ou energia de sabedoria X. Eu chamo os anjos, né, às vezes. Eu não posso. Eu quero me amar mais. Eu quero me amar melhor. Eu não quero mais negar esse aspecto de mim. Eu quero descobrir como está comigo, né? Eu quero dar passos que eu não dei numa direção positiva, amorosa, aberta, conectada. Então isso é muito lindo, né? Isso a gente precisa fazer. Isso que Márcia está trazendo é muito importante para a gente. Porque todos nós temos partes angustiadas e ansiosas. Tu entende isso, Márcia? Sim, entendo, entendo. Só que a gente pergunta, né? O quanto a gente fala disso? Quanto há espaço para a gente falar disso? Geralmente não há, né? Não há. E às vezes quando há, a gente não fala, né? Porque a gente não quer incomodar. Não quer incomodar. E o que vai caracterizar a saúde mental é comunidade. A gente precisa de comunidade. E a prática espiritual também. As duas coisas. Comunidades. Comunidades.
Então, a autoridade afetiva é isso, né? Essa conexão profunda e hábil comigo e com tudo que está presente em mim. É que é tão raro, João, assim, no mundo de hoje, mesmo em grupos de amizade, Uhum, é raro a gente ter coragem de se abrir para dizer isso, eu estou com claro, medo, claro. sabe? Porque ninguém fala, então parece assim que todo mundo tira de letra a vida, Tem né? uma, Só tem você que está uma, aquele perrengue, como se é, diz, né? tem uma Então, regra da terapia em grupo que é muito engraçada, mas ela nunca falha, que é assim, quando é, alguém começa a dizer algo, os outros dizem. Quando alguém dá um passo na direção da abertura, o outro se sente à vontade para dizer, ei, né? Eu também. E a máscara do spray da cai, porque somos seres, somos processos, não somos coisas. Mas passamos a ideia de que somos coisas. Só coisas eficientes, coisas produtivas, coisas, né? Não, tem partes minhas que se desorganizam. Eu posso ter, elas têm o direito de existir. Então, quando Márcia pergunta isso, a autoridade deve ter, você tem o direito de existir, ansiosa. Você tem o direito de existir. Isso ajuda muito. Você tem o direito de existir, ok. Eu quero estar com você. Se você diminuir 5%, eu vou melhorar minha relação com você. Eu não vou te abandonar mais. Eu vou pegar na tua mão a partir de agora, né? Às vezes você tem que pedir, diminui 5% para eu dialogar melhor contigo. E ela, se ela confia, ela diminui 5%. Agora eu tenho que ir, gente. Obrigado. Desejamos, muito dedicamos obrigado. nossos méritos. Obrigado por ter mudado o horário, que aí eu pude Obrigada, João. participar. Isso. Obrigado, Muito obrigado. obrigada, Obrigada, João. João. Obrigado. Obrigada, Até Obrigada. João. Boa Boa semana que noite, noite. vem. gente. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada, Até Obrigada, já. beijo. Beijo. João. Obrigado, Márcia. Beijo. Gente, obrigada. Obrigada a você, querido. Gratidão. Beijo. Até já. Obrigada.